Olá, então vamos dar início com este primeiro episódio ao nosso podcast Os Trilhos do Peregrino, que é um podcast que nasce do desejo de dar voz à jornada de transformação humana e a todos os percursos que a EDT tem colocado para os diferentes caminhos que cada um de nós escolhe. Cada episódio vai convidar professores, terapeutas, facilitadores dos cursos da nossa escola, cursos que exploram a alma, o corpo, a natureza, o invisível. E queremos que estes nossos convidados, convidadas, partilhem não apenas os seus saberes, mas sobretudo as suas vivências, as suas quedas, as suas tomadas de consciência, as suas conquistas. Sabemos que cada ser humano é um peregrino que busca dentro de si o melhor. E cada tema, cada prática, cada curso oferecido por nós, esperamos assim, é um trilho possível rumo à inteireza. Aquilo que queremos com este podcast são conversas reais, íntimas e profundas, que inspiram e também informam. E que, quem sabe, te podem ajudar a escolher com o coração qualquer caminho que anseies trilhar. Sabemos aqui que quando iniciamos caminho, cada passo é parte do milagre. Hoje vamos mergulhar nas possibilidades de transformação que a terapia transpessoal oferece. E para isso, nada melhor do que esta nossa convidada tão especial, a Carla Moreira, que é professora e facilitadora do nosso curso de terapia transpessoal, é terapeuta, faz uma série de outras coisas que já vamos ver, mas, sobretudo, é alguém que vive profundamente aquilo que ensina. Então, Carla, bem-vinda. Bem-vinda a este primeiro episódio e tu sabes disso, mas quero partilhar a alegria que é abrires esta jornada comigo. Bem-vinda. Grata, Hélia, grata eu pela oportunidade, não é? De falar de uma coisa que me apaixona, não é? Algo que me faz sentir viva, que me faz querer viver, não é? E estar na escola e tudo o que o transpessoal me trouxe, acho que é uma honra e um privilégio estar aqui contigo e poder falar destas coisas. Muito grata pelo convite. E vamos a isso, conversar de coração, não é? Grata. Não é por acaso que tu és a primeira convidada. Eu penso, diz-me se eu estou em erro, mas eu penso que tu és a nossa última aquisição da nossa gama de professores internos. Sou. E também, mas de qualquer das maneiras já trilhaste também aqui uma série de cursos connosco. Aliás, todos os nossos formadores e facilitadores a nível interno fizeram este percurso de fazer os cursos enquanto alunos, de Uhum. mas também senti que era importante ter-te a ti neste curso de terapia transpessoal. És a nossa, ou seja, digamos que és a nossa júnior, mas também, e até talvez por isso, este lugar que tu vives a terapia cheia de humanidade, para mim é tão importante e tantas vezes em equipa sentimos que as tuas palavras são bálsamo, são frescura. Então, não é por acaso, não é por acaso que és a primeira convidada. E aqui começo já por trazer este lugar. Como é que tu descobriste a terapia transpessoal? Como é que ela surgiu aqui no teu percurso? Olha, eu adorava contar-te uma história romântica, bonita e bela, mas foi de um momento de raiva e de dor. Adoro. E eu tinha feito o curso de facilitadoras de mulheres da escola, fiquei deslumbrada e maravilhada. Perguntei-te no final, tu ainda estavas a fazer o retiro, no final do retiro, eu perguntei-te como é que nós trabalhamos estas questões assim um a um, não é? Longe de mim, querer ser terapeuta, mas como é que nós trabalhamos isto? E tu é fácil com terapia transpessoal. E eu pensei, ela é louca, ela é louca, só pode ser louca. E eu, tá bem, ela, olha, até vai começar uma chamada, e eu, tá bem. Pronto, e aquilo passou-se, não é? E eu passei por um tormento a nível profissional, quem diz um tormento porque mexeu com as minhas feridas todas, não é? A minha direção onde eu trabalhava ia sair e aquilo para mim foi um abandono muito grande, não é? E claro, como é que a gente foge do abandono? Não é? Enfia-se no trabalho, enfia-se nos estudos e estava a subir as escadas num centro comercial e cai-me uma mensagem tua a dizer, olha, vai começar a formação. E eu disse, caramba, olha, vou mesmo. Eles que se lixem, não quero saber, estou zangada, vou fazer isto. Vou-me atulhar de trabalho, vou aprender coisas novas e pronto. Nunca foi com o intuito de ser terapeuta,
mas o transpessoal chegou na hora H na minha vida. Portanto, não é uma história romântica, é uma história de fuga a mim mesma. E é uma armadilha, não é? Porque eu fugi de mim mesma, da minha dor, para cair num local onde disse, ai, é menina, então vamos lá falar disto, não é? E o transpessoal chegou à minha vida assim, não é? Deste modo de quem queria fugir de si e achava que ia fazer mais uma formação, mas é uma formação de si, não é uma formação de si próprio. E para mim, por isso o transpessoal é tão isto, é tão, não é uma formação, não é um curso, não é uma profissão, é uma forma de estar na vida, porque me trouxe a mim. E eu não digo isto porque é bonito. Digo porque efetivamente aconteceu. Portanto, a minha história não é romântica, não foi, ai, vi o anúncio e fiquei maravilhada com as palavras. Foi, vou fazer isto porque preciso de castigar-me, porque preciso trabalhar muito e preciso fugir de mim. E não, encontrei. E é esta a história de ter chegado ao transpessoal. Eu acho que é uma excelente história. Porque nós trazemos muitas narrativas românticas e há percursos que de facto têm aquele, não é? Aquele glamour do isto podia, este percurso podia estar num livro. Mas a maior parte dos nossos caminhos vêm daí, não é? Vêm de dor, vêm de fuga, vêm de lugares onde é tão difícil estar connosco mesmos. E Hum, E é tão importante, eu acho que é tão importante para as pessoas que nos ouvem, este lugar do isto acontece, isto é normal, todos nós fazemos isto. uhum, Tantos dias em que acordamos e estar connosco é de facto difícil, porque há tanta coisa por mexer, há tanta coisa para olhar e faz parte do caminho. uhum. Sim, e é isto, não é? Nunca foi a intenção de ser terapeuta, nunca foi, eu nunca procurei a escola para ser terapeuta. Aliás, meu Deus, olha, eu ser terapeuta, esse lugar, essa pele, essa função. Mas sim, a vida acontece nestes momentos. Eu acho que eu posso, sim, vamos romantizar. Foi tudo uma conspiração do universo para eu tirar este curso. Não é? Posso dizer isto assim, mas não. Foi a realidade nua e crua de quem estava em dor e que encontrou uma fuga. E que bom, e que bom, e que bom. Que fuga onde tu te meteste. E falo por mim, não é? Falo por mim porque eu também fiz este curso, portanto eu sei exatamente o que é que tu estás a falar. Sei Uhum, exatamente. Quando é que tu percebeste, não é? Se calhar pode não ter a ver com este momento exato, mas quando é que tu percebeste que a vida, ou melhor, que a tua vivência na vida precisava de ir além do que aquilo que a nossa mente explica, que tinha de haver um lugar mais profundo para caminhar? olha, e, a vida aconteceu, não é? A vida acontece, certo? Houve vários momentos em que eu percebi que estava quase a quebrar, mas não quebrava, não é? Porque era preciso avançar, não era agora o momento, não é? Quando eu percebi que eu poderia ter a vida toda desenhada, percorrer todas as estações que o comboio que nos dizem pegas este bilhete e a saída é ali, e sentia que não sabia quem era, a não ser o papel que eu tinha que representar, a não saber quem era, a porque é que eu estava a fazer estas coisas, não é? A poder as pessoas olharem para a minha vida, ai para quem dera ter a tua vida, eu senti-la tão vazia. Tinha que haver alguma coisa mais. Tinha que haver alguma coisa mais. Eu costumo dizer, não percebi à primeira, não percebi à segunda, e foi preciso a vida me puxar bem o tapete, não é? Para eu escaqueirar-me toda por dentro e já nem saber se aquelas pessoas, se aquilo que as pessoas olhavam era quem eu era de verdade, porque eu não me sentia assim. E eu já não sabia quem era. É aquele momento em que tu pensas assim: como é que eu quero que a minha filha olhe para mim enquanto mulher? Que mulher é que eu quero que a minha filha cresça a ter, a olhar? Esta mulher que cumpre os papéis todos na perfeição? Esta mulher que sabe todas as respostas? Estas mulheres que enfrenta todas as batalhas? Ou esta mulher que diz, epá, não, hoje não estou bem, preciso cuidar de mim, não é? Foi tentar, se calhar, responder àquela pergunta, o que é que tu queres, cara? O que é que tu precisas? Quem és tu de verdade? Quando tu olhas ao espelho, não é? Eu não sabia responder essas perguntas.
e já tinha passado por várias áreas, já tinha passado por vários tópicos de desenvolvimento pessoal, várias correntes, chamemos-lhe assim, mas nunca nenhuma me tinha feito a pergunta certa, sabes? Do que é que tu precisas, cara? Hum. E foi aí, quando a minha alma ouviu essa pergunta, que ela percebeu, o que é que eu preciso? Foi aí, foi aí, o que é que eu preciso? Essa pergunta para mim é preciosa. E eu já estou a chorar. Portanto, é mesmo esta pergunta que a alma precisa. E foi aí que a alma disse: Olha, então vamos falar, vamos conversar. Não é? E acho que Há foi uma aí que a grande alma entrou outra diferença, não vez. é? Há uma grande diferença que nós, que há, há uma altura da vida que eu sinto, pelo menos comigo aconteceu, não é? Que não conseguimos discernir o que é que eu quero e o que é que a minha alma necessita, são duas coisas totalmente distintas. Uhum, Estavas a falar de ti, eu lembro-me de uma altura da minha vida, há algumas décadas atrás, mas que parecem de facto muitas vidas atrás, em que havia alturas, as coisas funcionavam, as coisas corriam, e por vezes eu acordava e aquele dia tinha uma angústia e vinha-me um pensamento: eu não estou a viver a vida que nasci para viver. E eu não sabia que vida era essa. E na minha uhum, fantasia era qualquer coisa muito extraordinária, ou um trabalho totalmente diferente, ou... E hoje olho para trás, há muitos anos que eu não sinto isso, e posso dizer-te que sim, é verdade que em termos de trabalho direcionei mais para aquilo que eu sinto que a minha alma me pede, mas não, nem sequer sinto que seja essa a chave, porque as minhas circunstâncias externas, umas mudaram, outras não, mas não têm tanto a ver com isso. Tem de uhum, facto a ver com a relação comigo mesma, não é? Não viver a vida que eu tinha nascido para viver não tinha a ver com a forma, tinha a ver com o conteúdo, tinha a ver com uma qualidade interna de me acompanhar. E isso eu também vim buscar aqui, neste lugar, neste uhum. curso. Olha, é mesmo isso, sabes? Eu costumo dizer, eu não, que quando as pessoas me perguntavam o que é que eu queria ser quando fosse grande, eu não sabia. Não é? Eu não me imaginava como é que eu ia ser quando fosse grande. Eu costumo brincar, tinha papéis e uma filha, era a única coisa que eu sabia dizer. Mas eu não sabia desenhar, ai, vou ser isto, vou ser aquilo, vou fazer. Não sabia. E eu ia seguir o comboio, não é? Eu nem sequer me dava o direito de perguntar o que é que eu poderia querer, não é? E eu acho que quando a gente fala de alma, é disto. É não é o que é que tu vais fazer, é como é que tu vais sentir ao fazer o que tu estás a fazer. É, é, é de um lugar de faça eu o que eu fizer, se eu estiver aqui inteira, é o que eu estou a fazer, está certo. Não é? E eu acho que a alma fala aí, não fala na tua profissão, não fala nas tuas relações, não é? Fala naquilo que tu sentes, daquilo que tu te dás quando estás a fazer, não é? E quando eu comecei a perguntar estas coisas, o que é que eu quero fazer, o que é que eu vou fazer, lá está, não era glamouroso, era só, é isto que tu queres fazer? Isto faz sentido? Epá, sim, faz é isto. Então pronto, não libertamos da comparação, não é? Libertamos do, ai, se eu só vou ser alguém se fizer isto, não é? Isto parece clichê, mas é isto, é. Isto faz sentido à alma. E pode ser a coisa tão simples como fazer uma panqueca de manhã, mas fila, com inteireza Sim. para mim. Não é? Eu acho que a alma quer que a gente faça coisas para nós, para a nossa É um alma. simples que dá muito trabalho interno, não é? É um simples que requer aqui percursos. Sim. Meu Deus. E trouxeste aqui uma palavra que me fez lembrar logo de outra coisa, não é? Que foi este lugar de inteira. Tu tens uma frase, não é? Hum, Que já em alguns retiros eu repeti para outros alunos com alusão a ti e que já vi alunos nos retiros usarem essa frase como um mantra, e é uma frase que me toca muito, que é o partida mas inteira. Não é? Caminhar partida mas inteira. E daqui eu pergunto, não é? Há aqui algum momento que tu identifiques como um momento vulnerável da tua jornada, um momento que te quebrou e de alguma forma também que te revelou algo de ti, que te trouxe esta inteireza? sim. É. Aliás, todos nós que estamos aqui, de certeza absoluta que houve um dia que a vida se disse: tá, tua alma não quer viver das 9 às 5, minha filha. Tua alma quer mais. Portanto, vamos lá abanar isto. Sabes que eu sempre fui uma menina muito bem comportada, fiz sempre tudo muito bem feito, respondi sempre tudo muito bem a toda a gente. Criei-me como sendo a filha do meu pai, irmã do meu irmão, não é? Ou seja, fui construindo-me enquanto pessoa, em relação às relações, às funções que eu ia exercendo. E um dia a vida
num espaço de meio ano, o meu irmão e o meu pai morreram. Não é? E eu deixei de saber quem era. E isto quebrou-me a uns níveis de alma, a um nível tão profundo que eu, durante muito tempo, quando as pessoas me perguntavam como é que estás, eu dizia que era cansada, porque eu não sabia dizer mais nada. Eu estava quebrada. Eu já não sabia. Eu costumo dizer, metade, não metade de mim, não, mais de metade, não é? Estava completamente quebrada, sem saber o que é que queria, o que é que gostava, o que é que não gostava, quem eu era, para que é que eu servia. E também foi um momento de maior força, num paradoxo de sobrevivência, de, ok, Carla, tu estás a lidar com isto, tu não sabes quem és, talvez não tenhas que saber mais, já não te servem as roupas todas que tu também já não querias, vais ter que te recuser. Daí o partido da mesa inteira, porque depois disso veio o quê? Veio o divórcio com um companheiro de alma. Então, não é? Eu fazia tudo tão certinho e a vida deu-me isto, de como é que eu faço isto? Como é que eu vivo? E foi a perceber, partida, vais viver partida. Mas esses momentos de grande dor, e isto foi durante muito tempo difícil, porque esta morte do meu pai e do meu irmão foram avassaladoras, foram destruidoras, mas também me trouxeram a mim. E eu, durante muito tempo, tive que viver com isto. Como é que uma dor tão profunda me permitiu ser quem eu sou? Como é que um episódio tão mau, tão péssimo, tão doloroso, me traz a oportunidade de eu poder ser mais inteira? E poder viver, e poder escolher, e poder saborear, e poder perceber que a vida é maravilhosa apesar de tudo, e que há tanto ainda para fazer. Como é que eu vivo carregando esta dor? Partida, mas inteira. Hum, permitindo-me ser penetrada pela vida, como tu tão bem dizes, dizendo sim àquilo que acontece, começando a olhar para mim com outros olhos, não com os olhos de quem servia, mas com os olhos de quem tem valor só por ser, não é? E isto foi muito duro, não é? Aceitar que a morte de duas pessoas que eu tanto amo me libertaram do papel de boazinha, me libertaram deste lugar comum de ser a mulherzinha perfeita e trouxeram lugar a esta mulher, não é? Esta mulher de que eu posso, que orgulho-me, não é? Pelas escolhas que fez, por já não aceitar determinadas coisas, por levantar a voz quando é que é preciso. E isto só é possível quando tu aceitas que estás partida, que algo quebrou e que não vai restaurar-se. Mas tu tens de continuar a viver. É daqui que nasce isto. É desta noção de que eu não vou poder consertar, não há cola que conserte isto que ficou estilhaçado. Então, assume. Assume que estás partida, mas também assume que te trouxe esta inteireza. E é isto, é este partida, mas inteira. Esse é um. Nem sei. Às vezes apetecia-me ficar no silêncio, quando ouço algumas coisas, não é? E tem a ver com essa grande frase, não minha, mas da grande Marion Woodman, não é? Aceitar ser penetrado pela vida. E eu acho que faz parte do milagre, não é? Os milagres nem sempre são aquelas coisinhas cor-de-rosa bonitinhas que nos enaltecem, não é? São exatamente olhar para a sacralidade e para a crueza da vida como um lugar de milagre, um lugar de mistério profundo. E este espaço é tão diferente deste lugar inicial que tu trouxeste, não é? Às vezes procuramos o desenvolvimento pessoal ou procuramos um lugar de maior espiritualidade para fugir de nós, para não sentir nesta ânsia da linearidade de eu vou atingir um patamar em que não dói, em que não sofro, em que exato, em que usufruo de tudo de bom que a vida tem para me dar, mas ou usufruis de tudo ou não usufruis de nada, não é? E esse, eu acho que é um passo de grande coragem no caminho e de grande humanidade e de grande maturidade, que é o ser-se penetrado pela vida.
trazer também a dor, não é? Estes lugares de que nós não agradeceríamos por eles. Nós escolheríamos que eles não tivessem acontecido. Em verdade e em humanidade. Porém, não nos é possível não ver a forma como eles nos trouxeram a nós. Uhum. Então, é o paradoxo, não é? É o paradoxo. Como é que esta dor dilacerante, não é? Me traz mais de mim, me traz mais capacidade, mais raiz, mais forma de estar, eu, não é? E saber que nos milagres, na beleza, na alegria, há sempre esta lágrima que também corre. Não é? E o que eu sou não é apesar de, é porque, e isso às vezes dói, e outras Uhum. vezes emociona, e outras vezes comove, e outras vezes põe-nos de joelhos, mas isto é viver. Sabes, o meu pai tinha a quarta classe, dizia uma frase que eu só percebi muito depois, que é a vida é maravilhosa. Há é que saber vivê-la. E eu não percebia o que é que ela queria dizer. Estamos a falar de um homem que trabalhou muito, lutou muito e teve o azar de ver o filho morrer. O azar, a tristeza, não é? E dizia até aos últimos dias, a vida é maravilhosa. Há é que saber viver. Eu zangava-me com essa frase tremendamente, não é? Mas eu percebi o que é que ele queria dizer. A vida acontece, não nos acontece a nós. Não é? A vida acontece, a vida é isto. Não é? Nós andamos com paliativos à procura de uma vida perfeita e cor-de-rosa. Eu também achava, quando comecei na senda do desenvolvimento pessoal, que eu vou fazer tudo direitinho, isto nunca mais acontece nada. Não é? Mas é mentira. A vida é isto. A vida nós temos que largar a fantasia de que a vida é bonita. Bonita no sentido de não haver dor, é toda cor-de-rosa, cheirosa e perfumada. A vida não é vida, isso não é vida. Isso é um livro de cor-de-rosa que nós lemos, mas não é vida, não é isso, não é? A vida tem todas estas nuances, tem estas coisas que acontecem, as mortes, as perdas, as transformações, as alegrias também, não é? E eu acho que eu entendo isto desta maneira. Não é apesar de, é porque acontece, é quando nós trazemos o adulto que nós somos. Deixamos de ter aquela fantasia de que, ai, isto só me acontece por causa de alguma coisa, ou se eu me portar muito bem, isto não vai acontecer mais. E o adulto em nós, e isto foi a terapia transpessoal que me trouxe, foi o adulto. Foi agir na minha vida a partir do adulto. Que é o adulto que sabe o quê? Que a vida é isto, não é? Que a vida acontece. E então, apesar ou porque me acontece, o que é que eu resolvo fazer com isto? E esta maturidade, não é? Este confrontar-nos, como tu há bocado dizias, que isto leva-nos a lugares nossos muito dolorosos, porque tu tens que não é isto, não é, ok, eu hoje vou ser adulta, a partir de agora vou ser adulta. Não, porque nós temos dores, sim, dores internas, temos memórias, temos feridas, temos situações, mas agora podemos escolher, e o adulto pode escolher, não é? Se a vida deu-te isto, o que é que tu vais fazer? Vais fazer de conta, vais dar um laçarote para ficar mais bonito, ou vais dizer, ok, é isto que me toca viver. Então, ao melhor das minhas capacidades, não é? A vida é maravilhosa, há que saber vivê-la. Então, ao que se isto é o que está aqui a acontecer, deixa-me dançar com ela. É para ir para ali, ainda não estou pronta, preciso de ajuda, então vou buscar. Hum, Aconteceu-me esta, ok, o que é que eu vou aprender com isto? O que é que eu quero olhar para isto? Como é que eu olho? Como é que eu vivo? O que é que eu aceito? E eu acho que é isto que é o saber viver, não é? É não querer mudar a vida. É como é que eu olho para a vida, é que muda. E é de um lugar diferente, um lugar de mais enraizamento, como tu há bocado trazias, não é? Quase como se a gente cresce por dentro e diz assim, é isto? Então vamos lá. Eu vou viver isto, não é? Vou viver desta maneira. E este ser adulto, sem perder a fantasia, sem perder a imaginação e a vontade de acreditar no milagre, não é? Ou no sagrado que é a vida, mas é vivê-lo. E é vivê-lo. Sem perder a magia. Ser adulto também é ser uma boa mãe e um bom pai internos, não é? Saber a hora de brincar, saber a hora de colocar disciplina, Uhum. saber a hora de escutar atentamente as necessidades da nossa vulnerabilidade. E isso é uma prática, é uma grande prática. E requer prática diária, não é algo que se aprende e já está aprendido. É,
é o trabalho da vida, não é? É o trabalho da vida. Por isso é que este lugar que nós dizemos acompanharmos a nós próprios tem a ver com isso, não é? Não é resolvermos-nos, não é agora já está, agora já atingi este patamar, já. Não, não, não é? Seria como dizer, olha, já lavaste os dentes, estão lavados. Mas não, não é? Mas não. Há que Não. lavar os dentes, há que lavar os dentes, há que fazer destartarização de vez em quando, há Hum, que olhar para aqui, mas também sem que isso seja a obsessão, não é? Sem que o mental seja o nosso lugar de controlador, porque os nossos controladores também veem estes discursos todos, e isto às vezes é ah, difícil. sim, Não é? sim. É claro que isto exige um trabalho diário, mas com compaixão, Exatamente, exatamente. não é? Ai, eu às vezes sou muito dura comigo, mas depois lá vem a outra vozinha ao carro. Hum. Achas mesmo que é este o discurso que tu precisas de ouvir? Sim, nós falamos muito connosco próprios, não é? Eu acho que foi uma das coisas que eu aprendi na terapia, foi mesmo questionar-me quando eu estou comigo mesmo, não é? Como é que eu, ok, Carla, é mesmo isso que tu pensas? Olha, pensa lá um bocadinho, é mesmo isto que achas a teu respeito? Olha, dá-te aí um bocadinho de silêncio com a pergunta, deixa-te Hum. estar aí, não é? Porque sim, isto é um trabalho diário, difícil, com compaixão, mas também não pode ser, mas eu não faria isso de outra maneira, não viveria de outra maneira Sem agora, dúvida, sem dúvida. não viveria. E eu ia te dizer, é quase como isto, tu perguntas-me agora, então como é que isto se faz no dia a dia? Eu costumo dar um exemplo muito prático. Eu tenho que sair de casa a horas. O meu adulto sabe que tem sido de casa a horas, mas saiu 5 minutos mais tarde, apanhou os senhores que estão a fazer a recolha do lixo. E eu, em vez de mandar vir com eles, digo-me a mim, Carla, precisavas ter sido de casa 5 minutos mais cedo. Isto coloca-nos no lugar da responsabilidade pela nossa vida. E eu acho que é isto que a terapia transpessoal também nos traz, ou que me trouxe a mim. É este lugar de responsável por mim. E isto torna-nos adultos autênticos, não é? No sentido das nossas capacidades, vulnerabilidades, e daquilo que eu preciso ou não preciso. Não é? E deixamos de nos ver como vítimas do destino, deixamos de nos ver como a vida quer tramar-me, ou ninguém gosta de mim, não é? E vamos trabalhando estes lugares. Eu sei muitas vezes quando é a minha criança que está a fazer birra, porque eu já não a ouço há algum tempo. Eu sei quando é aquela pessoa, vem aquela parte de mim que acha que não é capaz e chama-se montes de nomes porque não conseguiu fazer não sei o quê. Eu também a reconheço. E reconheço-a deste silêncio que tu há bocado trazias, não é? De ficarmos connosco, de deixarmos que a nossa alma nos fale. Sem nos batermos tanto, não é? Sem nos batermos tanto. Uma das coisas que a terapia pessoalmente a mim me trouxe foi a testemunha, foi este lugar de me observar, que é um Hum, lugar muito diferente de me criticar ou controlar. E não significa que não haja dias que eu não me critico, nem que tento Bem, controlar-me, não é? não falemos disso. Naturalmente. Mas e- há um lugar sempre atento em mim. Uhum, E quando eu digo atento, não é que me impede de fazer disparates. Não, que às vezes está lá a dizer, olha. Que grande disparate estás a fazer. Ok, ok, vamos lá. Estás aqui, vamos ver o que é que acontece. Vamos ver o que é que acontece. Porque às vezes é isto, não é? O Jung falava muito dos dois destinos. Aquele que nós co-criamos, aquele uhum, que as nossas escolhas pessoais e dos lugares de mistério, não é? E às vezes eu sinto que a minha testemunha senta-se no sofá a ver televisão, é? Vamos lá ver para onde é que ela vai agora. E há uhum, momentos em que só o facto dela estar ali me dá um dei-me conta, mas é um dei-me conta de corpo, não é? Dei-me conta e agora há um momento de escolha. E há outras alturas que eu me observo aqui, ou seja, ainda não desceu ao corpo e eu continuo a fazer estes lugares. E há alturas em que me chicoteio, mas há alturas em que não. Há alturas em que este lugar é aquilo que tu dizes, traz um lugar de compaixão, traz um lugar do ok, ok, uhum. é isto, agora é isto, vamos ver. E esse espaço mudou muito a qualidade da minha vida.
Não as circunstâncias, nem os disparates, mas a qualidade da minha vida, que também não tem a ver com o, ok, agora já não me interessa, vivo, não tem a ver com isto, mas tem a ver com isso, um lugar de responsabilização, não é? A capacidade de resposta que tu tens de dar à vida mediante as circunstâncias. Umas vezes dás uma resposta mais adequada, outra menos adequada, Uhum. mas às vezes também é assim. Mas estás lá contigo, É estás isso. lá Eu, contigo. já temos no exercício de reflexão, estava, porque é que eu não tinha feito, imagina, porque é que eu não tinha feito isto? Uma qualquer tarefa, e dizia, ai, porque perdi muito tempo aqui, porque me distraio com não sei quê, com não sei quê, tarará, sabes, tipo, mesmo a chicotear, como que diz, não é? De repente respiro fundo e digo assim, não, eu não fiz porque eu estou exausta e não consigo fazer mais, não é? Hum, Naquele momento, não é que foi um apaziguar-me comigo própria, porque o chicote não ia resolver nada, não é? Mas este assumir, não, tu estás é cansada, como é que tu vais assumir mais tarefas se tu estás cansada? Portanto, a partir do momento que eu consigo tomar consciência de como é que eu me sinto, vai aliviar este tal castigador controlador, porque nós damos voz àquilo que realmente estamos a sentir. E eu, quando fiz este exercício, fiz uma paz tremenda com uma parte de mim, porque estava exausta, e pensar: ok, então agora o que é que precisamos de fazer? Não vais conseguir descansar tanto, onde é que podes diminuir um bocadinho? Ou por estares assim exausta e não teres assumido que estavas, que decisões é que já tomaste? Ou que decisões podes reverter? Não é? Isto é muito simples, mas permite-nos ter a tal qualidade de vida. Não é que as circunstâncias mudem, não é que a história não deixe, que a vida não deixe de acontecer, mas traz-nos este lugar ok, é aqui que eu estou, então e agora? O que é que aconteceu? O que é que não aconteceu? Mas é mais honesto para connosco e mais autêntico, porque nasce deste lugar de, ok, é isto aqui agora, ok. Então pronto, não vou-me continuar a castigar, não vou, não. Ok, então o que é que eu preciso? É tal pergunta. Então, o que é que tu precisas? É a mãe interna, não é? É É. a mãe interna que sai deste lugar de crítica, deste lugar de, não é? O nosso nazi interno e de repente dá-se conta da vulnerabilidade, dá-se conta que Uhum, há mais do que isto, há mais do que, ai, estou a adiar, ou não quero, ou que chatice distrair, este lugar não, não, há aqui uma necessidade interna que se calhar me levou a fazer isto, há aqui uma claro. necessidade interna que diz, chega. Não, não, não posso mais. Não Uhum, posso mutilar-me mais nas minhas necessidades. Muitas uhum, vezes nós não nos damos conta disso, não é? Que uhum, este lugar castigador de perfeccionismo, de tem de ser assim, de tem de chegar a tudo, nos está a mutilar. E está a uhum, mutilar a parte mais essência, mais inocente de nós mesmos. uhum. É isso, é essa. É porque depois tudo o que tu fazes não fazes desse lugar. Fazes do lugar de cumprir papel, fazes do lugar das expectativas dos outros, faz, não é? E isto não é o que nós, não é, não é, não é. Repara, eu ao tomar esta, pois eu estou exausta, ok, estou cansada, ok. Não fez com que o trabalho abrandasse, não fez com que eu não tivesse que cumprir tarefas ou tivesse que cuidar de quem. Não, não mudou isto, mas a minha postura para comigo, a forma como eu falo comigo, foi muito mais apaziguadora, é muito mais colo, não é? E é isto que nós precisamos. Eu escutei-me, ok, e fui dizer, ok, eu sei que estás, mas olha, eu compreendo, agora não te vou criticar, ok, é isto, é este diálogo. E então depois, desde o lugar, vou fazendo. E com compaixão. É isto. Esta compaixão não é fazer, ai, vou-me desculpar. Não, não. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com, ai, pronto, eu estou exausto, não vou fazer nada. Ai, não, ai, eu tadinha de mim. Não, não é desse lugar. Absolutamente. É do lugar de quem toma conta da parte de mim que está exausta. Não é de um lugar de egocentrismo, não é? Porque o compromisso também está lá e tem de ser feito. É feito de outra maneira, é feito mais devagar. Há aqui que ponderar até onde, até quando, mas lá está, eu cuido de mim, eu vou cuidando de mim. Hum, Não vamos entrar aqui em lugares técnicos, apesar de eu acreditar que algumas das pessoas que nos ouvem, não é, têm esta claro. curiosidade sobre a terapia transpessoal e que curso é Hum, este e pronto, e porque é que duas malucas estão a falar desta forma. E daquilo que eu posso dizer, sem entrar muito numa forma técnica, é que o transpessoal surge exatamente deste lugar que nós estamos a falar. Surge de
necessidades de pessoas que já eram terapeutas, pessoas que trabalhavam com o outro e que sentiam que faltava qualquer coisa, não é? Que faltava qualquer coisa e que nesse faltar qualquer coisa foram criando novas formas de terapia, foram se ajustando até que chegaram exatamente a este lugar. Falta o lugar do mistério, falta o lugar do qual é a minha relação com o sagrado, falta o lugar da alma. E lá está, alma, seja isso o que é que significa para cada um de nós, mas deste lugar, falta este lugar de me sentar com o mistério e de perceber, para além das circunstâncias de cada uma das pessoas, aquelas pessoas que eu, terapeuta, acompanho, terão a sua própria relação com o sagrado, com o mistério, ou a falta dela, não é? Então, a terapia transpessoal dá a possibilidade, não é? Não empurra ninguém para um lugar de espiritualidade, mas dá a possibilidade da pessoa também trazer a sua relação com o sagrado, também trazer a sua relação com o mistério para aquelas que são as suas circunstâncias, os seus problemas, os seus mal-estares. Ah, e é a partir desse lugar que nós trabalhamos. Então, para além das definições técnicas, e eu acho que já deste aqui muitas respostas, mas o que é para ti a terapia transpessoal, Carla? Olha, o que é para mim a terapia transpessoal? Ok, a primeira frase que vem é uma forma de estar na vida. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a terapia transpessoal vai colocar-te a olhar para a vida a partir de um lugar mais inteiro dentro de ti. Vai, de alguma forma, perguntar, fazer-te esta pergunta: tu estás a olhar a partir de onde? Qual é a parte de ti que está a olhar para a vida e a reagir a ela mesma? Vai também ser, isto eu rio-me porque às vezes eu começo a dizer, não sei explicar o que é terapia transpessoal em termos técnicos. Só sei dizer que é a terapia, é que te, de alguma forma, te faz ser dono efetivo da tua vida. E este dono efetivo da tua vida não é seres o protagonista maior, não é seres, a tua vida corre sempre tudo bem, mas é saber vivê-la, é saber lidar com aquilo que a vida nos traz. E nós vamos aceitando e percebendo o que é isto afinal da vida, o que é isto afinal de se estar vivo. E a terapia transpessoal é tipo o fio condutor que nos faz ganhar competências para olhar a vida de um lugar adulto. Em sessão, em terapia, qual é a parte de ti que está a tomar conta da tua vida, não é? Qual é a parte de ti que está a tomar esta decisão, que tem esta dor? E será que ela ainda é válida? Ainda está atualizada para os dias de hoje? Essa dor que tu trazes de abandono ainda é real hoje? Enquanto adulto, consegues tomar conta dessa dor? Quantas decisões tomaste a partir dessa dor? Portanto, a terapia transpessoal é aquela que cuida do adulto para o adulto poder cuidar das suas dores e das suas outras partes. Esta é a minha definição. Hum. Cuidar, não é? Cuidar das vulnerabilidades. Um caminho de vida, uma forma de estar. Não tem a ver com o já estou resolvida. Eu vou caminhando na vida, cuidando das minhas vulnerabilidades. E é ao cuidar das minhas vulnerabilidades que o meu adulto interno, que a minha adulta se vai instalando. Não é? Umas vezes Uhum. mais, outras vezes menos, mas que vai aprendendo a caminhar. Sim. A terapia transpessoal tem este lugar, não é? Nós usamos muito o lugar da meditação como uma metáfora para a própria terapia e para a vida. E a mim servem muito, de facto, lugares que a meditação transpessoal me traz. O silêncio. O silêncio não no sentido de estar calado, mas no Uhum. sentido de saber fazer silêncio, saber sentar-me com o mistério, saber permanecer para o outro realmente. Permanecer neste espaço sagrado traz-me quem és, traz-me o que sentes, traz-me o que neste momento está dentro de ti, sem que eu interfira tanto nisso, não é? Sem que tenha de argumentar, pôr uma pergunta, dar uma solução. Não, o que tu és aqui e agora importa-me. Uhum. E isso para mim é tão sagrado. Isso é assombroso, não é? Sabes, eu tenho muitas dúvidas e questões enquanto ao meu ser terapeuta, não é? Isto eu assumo, que isto porquê? Porque para mim a terapia transpessoal em sessão, estar em sessão de terapia transpessoal,
é colocar-me num lugar de privilégio. Não no privilégio eu sou a maior, mas é no privilégio de que honra poder só estar aqui, ouvir esta história que esta pessoa me traz. Só a acolher, não é? Com tudo aquilo que eu tenho, com tudo aquilo que eu sou, só acolher. E a gente diz só acolher, só escutar, quando isso fosse uma coisa tão só, não é? Isto é estares inteiro para alguém que se está a vulnerabilizar. É abrir todo um espaço, dizer eu estou aqui. E eu vou escutar-te as vezes que forem precisas, as vezes que forem necessárias, até tu também começares a escutar a ti próprio. Deste lugar de compaixão, deste lugar de amor, não é? Deste lugar. E isto é tão sagrado que é tão assustador. Para mim é muito assustador, porque eu vejo isto como um mistério maior, como uma regalia, um privilégio de fazer parte também desse todo, não é? Porque é isso que nós também precisamos de sentir, não é? Que nós fazemos parte desse todo. E a minha meditação e a minha escola também o que me traz é essa ligação profunda de estar. Não é? Agora, isto é assustador, Hum. de tão sagrado que é ter o privilégio, honra, não é? Privilégio de ser maior, não, a honra, a humildade de conta-me a tua história. Que eu não vou querer repará-la, não vou querer dizer que tu tens que fazer isto ou tens que fazer aquilo. Não. Tragas tu o que trouxeres, eu vou amar. Não te vou julgar. Não vou dizer que estás estragado, que podias ter feito melhor. Se calhar nem sabias que podias fazer diferente. Não. Isto é sagrado. Esse é o grande, essa é a grande arte e eu sinto muito que este é o lugar mais difícil de passar na formação, não é? Porque as técnicas aprendem-se, as temáticas aprendem-se, a gente estuda, lê, fala sobre elas, as técnicas a gente vai experienciando, vai fazendo, mas este lugar da presença é uma arte. E é Uhum, uma arte que tem de ser cultivada e que muitas vezes é como tu dizes, não é? Parece que não se faz nada. Parece que não se faz nada. Mas o outro sente. O outro sente quando tu estás em presença. O outro sente quando há essa escuta real. O outro sente quando há esse lugar de mistério do tu és importante, a tua história importa-me. E os caminhos que ela vai dar, o processo terapêutico, ele vai caminhando, não é? E eu vou acompanhar-te nesse processo. Mas és tu que importas, é a tua história que importa. Não é já o que é que vais fazer com ela, é este lugar, não. Como tu disseste, não é? Eu poder olhar, eu terapeuta, poder olhar para o outro enquanto ele não olha, desde esse lugar que tu trouxeste no início, não é? Deste lugar do a vida é um milagre. Esta crueza, estas dores, estes supostos disparates que fazem parte do meu grande processo de me tornar inteira, não uhum. é? E se isso não está presente no coração e no olhar do terapeuta, às vezes é muito mais difícil, mas se calhar por ser tão difícil de passar, não se passa, não é? Cultiva-se diariamente com um trabalho connosco, com o trabalho meditativo, com este espaço de dar espaço a mim mesma, suster as minhas próprias dores, o meu próprio silêncio. Como isto não é passado, não é? Como uma técnica, como está aqui o tema, às vezes é muito difícil. E muitos dos nossos alunos da escola, e tu sabes, não é? Quando no início nem se fala, mas quando estão a terminar o curso e quando estão a começar a praticar, às vezes têm esta paralisia, como todos nós temos quando estamos a acabar uma coisa, de o medo de não serem suficientes. E se eu não ajudo o suficiente? E se eu não faço perguntas inteligentes o suficiente? E se eu não sou um bom terapeuta? Eu sei a resposta a esta pergunta, não é? Eu sei a resposta, porque se eu a fizesse a mim seria exatamente a mesma, mas vou fazê-la na mesma porque eu acho que é importante para quem nos escuta. Tu sentes medo de não ser suficiente como terapeuta? Ai, meu Deus, eu não sinto medo, eu sinto pânico, pavor. Olha, cada vez que ligo o botão do ON para começar uma sessão, meu Deus, eu penso, ai, onde é que eu me fui meter? Não é?
Porquê? Porque nós queremos o melhor para o outro, não é? E queremos salvar o outro, e queremos tirar o outro dali, daquele sofrimento, e queremos, e queremos, e queremos, e se a pessoa acha que a gente não está a fazer nada. E depois, quando a ação, não é? E quando depois passa, este medo meu fica guardado para a próxima, não é? Mas durante a sessão, este medo dissipa-se porquê? Porque já não é a cabeça que está em funcionamento. Não é? Isto pode parecer muito romântico, ou então parecer, "Então, mas como é que a gente ativa isso? Só estar. O estar. Naquele momento é quem me interessa, é ali. Não é? E este medo acompanha-me. E eu espero que ele nunca saia daqui também. Porque é aquele que me permite manter a humildade, o respeito por quem está a contar a sua história, a compaixão, de saber o quanto custa. Não é? Este medo traz-me a minha humanidade também, de, de lugar, de não querer salvar, de não ter nada nada dizer eu faria melhor no teu lugar, ou se fosse a ti fazia assim, não é? Este medo é apavorante todas as vezes que eu tenho que iniciar uma sessão, mas também é estruturante, no sentido de sabes qual é o teu, tu sabes o que tens a fazer. Quem conta aqui não és tu, quem conta aqui é a pessoa que está daquele lado. E a partir do momento que a gente sabe que quem procura terapia vem de lugares de vulnerabilidade, porque sim, nós ao longo do curso passamos por sessões que são fundamentais à nossa formação. Não é? Nós passamos pelo processo terapêutico e isso ajuda-nos muito a entender o que é terapia transpessoal, ensina-nos o que é estar do outro lado enquanto paciente e o quanto é difícil contar estas histórias e só querer que elas sejam escutadas. O medo depois transforma-se em amor, Uhum. não é? Ao longo da sessão, ok? Traz a âncora necessária para eu não perder também este lugar de presença, não é? De estar aqui, não é? Porque se eu estiver aqui mesmo, eu vou estar ao serviço. E o medo começa depois outra vez, noutra sessão, não é? Mas sim, tenho muito Absolutamente. medo, porque isto é tão sagrado. E as pessoas procuram-nos com muita dor e querem sair da dor e querem o alívio da dor e quer tire-me daqui que eu já não aguento mais. E o desafio é eu fico aqui contigo com essa dor, não é? Com a certeza absoluta que ninguém morre, não é? Que os ossos aguentam-se, que o coração expande e que quem nós somos apesar dessa dor. E é um processo lento, demorado e para a vida toda, mas o medo de não ser capaz está aqui. Soa-me tudo o que tu disseste, não é? Eu sinto muitas vezes que se não houver um lugar de receio e um lugar de não sei, quando eu inicio um processo terapêutico, eu vou deixar de ser terapeuta, porque significa que a alma e o mistério se retiraram. Uhum, Significa que se tornou um lugar comum, que um sintoma de uma pessoa é igual ao sintoma de todas, que a história não importa. E a história é tudo. A história é tudo. Mas efetivamente há medos que paralisam, não é? E muitas vezes nós procuramos que as técnicas, procuramos que o lugar cognitivo resolvam esse uhum, lugar. E atenção, eu não estou a dizer que isto não é importante. Eu, quando tenho muito medo ou quando sinto que eu não sei muito bem o que é que vou fazer com esta pessoa e percebo que não sei bem sobre essa temática, eu compro um livro, eu vou estudá-la, eu vou ler as técnicas novamente. Mas isto só não resolve, porque o cultivo da presença, o uhum, cultivo deste lugar de suster os meus lugares difíceis e poder por isso suster os dos outros, este é fundamental. E uhum. sem este, não há técnicas nem sabedoria cognitiva que nos salvem. Se calhar durante um tempinho, mas Sim, o lugar de sagrado retira-se. E sem o uhum, lugar de sagrado, pelo menos em termos de terapia transpessoal, eu não sinto que seja assim tão, não sei, este lugar milagre parece que não faz tanto sentido. sim. Eu acho que sim. Acho que é mesmo este. Sente-se. Eu às vezes os alunos perguntam-nos, então, mas até no online, será que se percebe que a pessoa está ali mesmo? Eu disse, percebe-se.
porque é uma linguagem que vai para além das palavras. É uma linguagem que vai para além do, ai, ela está mesmo a olhar para mim. Não. Ou ela está-me a fazer. Não, é aqui, é nesta presença certa. Isto é um milagre, não é? De eu estar aqui alguém e ouvir e escutar com tudo aquilo que nós temos com esta curiosidade, mas uma curiosidade de conta-me mais sobre ti. Não para eu te dar uma solução, mas para tu até nas tuas palavras vais encontrar esse caminho. Não é solução, mas se calhar até uma questão que tu não tinhas e quando falas sobre ela e te dão tempo para te falar sobre ela, tu vais encontrar a resposta e dizes, Vais ah, mais fundo, não é? Às vezes dás-te conta e às vezes tu próprio encontras padrões, mas se não houver tempo, silêncio e espaço, se for só o uhum. terapeuta a trazer, isto não é tão, não é? Não há uma explosão de dar-se conta de consciência nova que entra em nós. É como se não nos pertencesse, alguém nos tivesse dito qualquer coisa e isto vai resolver. Agora, quando és tu que dizes, não é? E pode ser uma tomada de consciência tão grande como, sei lá, uma história da pessoa estar a contar, ah, eu era pequenina, fazia assim, mas depois já tive que abandonar porque era preguiçosa. E tu perguntas, que idade é que tu tinhas? Tinha 6 anos e era de noite que eu tinha que atravessar um pinhal. Que idade é que tinhas? Seis Uhum. anos. E tinhas que atravessar um quê? Um pinhal à noite, dizia, não é? E ela, ai, eu tinha era medo. E tu não disseste nada, não fizeste nada, apenas Exatamente, escutaste a pergunta. exatamente. Portanto, é verdade que isto nós podemos parecer maluquinhas da coisa, não é? De querer falar sobre este transpessoal que nos modifica a vida, mas isto tem estas bases muito importantes, não é? De presença, de silêncio, de aceitação, de compaixão. Não para transformar a vida do outro, dizer, pá, que fixe, sou uma terapeuta fantástica, não. Mas assistir ao milagre da pessoa se dar conta e de que esse dar-se conta, afinal eu tinha era medo, porque aquilo era escuro, desmorona uma série de ideias que eu tinha sobre mim e agora consigo fazer isto de maneira diferente. Em vez de dizer eu era preguiçosa, não, eu tinha era medo. Afinal eu não sou preguiçosa, não é? E isto é um milagre. Absolutamente. Afinal, não sou preguiçosa, ou afinal, eu já ouvia isto. Afinal, a minha avó tinha exatamente a mesma questão. Afinal, agora estou-me a dar conta disto. Esta pessoa também fazia. Afinal, há aqui um padrão. Afinal, foi aquilo que eu aprendi. Todos estes lugares são lugares de profunda compaixão. Todos estes lugares são lugares de cuidar daquilo que chamamos a nossa criança, não é? De cuidar da nossa vulnerabilidade, sabendo que ela vai, como tu dizes, fazer birra de vez em quando, vai apitar, vai continuar a ter medo. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui para me pegar ao colo. Este lugar não tem preço. Este lugar não tem preço. Eu estou-me aqui a dar conta, eu já sabia que isto ia acontecer, não é? Nós já estamos a falar praticamente há uma hora. Sim, Eu já sabia, e se calhar mais duas sim, continuássemos. Deixa-me, sim. deixa-me aqui agora entrar aqui num espaço mais informativo, Uhum. sobre este. O que é que as pessoas podem encontrar nesta formação, não é? O que é que lhes serve? Vamos falar um bocadinho do curso. Sim, sim. Não o façam se não quiserem mudar de vida. Pronto, é só dizer isto. Eu tinha que dizer isto. Não é mudar, não é mudar de vida, mudar a forma como querem ver a vida. Mas sim, olha, eu acho que o curso, e eu posso parecer que estou aqui a vender o curso ou a forma como ele está estruturado, mas se efetivamente nós estamos aqui a falar de milagre, de sagrado, de consciência, de responsabilidade, eu acho que é isso que o curso nos dá. Ok, para além dos módulos, não é? Das questões teóricas do ler, que é fundamental. Porque parece que isto, é só estar e não sei o quê. Não, há trabalho feito, não é? É preciso Naturalmente. não é? É preciso ler, saber, ok, movimentar conceitos, perceber o que é que aquela pessoa está-nos a querer dizer quando conta a sua história. Nós temos que estudar, não é? Temos que estudar. Os temas da escola, para além de nos explicarem o que é isto transpessoal, não é? Afinal, o que é isto tocar a alma de alguém também, não é? De dizer como é que estas coisas podem acontecer. Tem os temas transversais que nos levam a todos à terapia, não é? Desde a autoestima, da criança interior, das nossas perdas, não é? Acho que os temas são muito importantes como ferramenta de aprendizagem, mas também de autoconhecimento, não é? Eu acho que esta capacidade que a escola tem de nos colocar um texto teórico, mas depois nos pedir a nossa reflexão pessoal, vai trabalhando este nosso ser terapeuta, também nosso, não é? De quem nos acompanha a nós. Depois, o facto de fazermos sessões de terapia individual é fundamental. Fundamental.
também então, porque coloca-nos no lugar do outro, que um dia poderemos ter a sorte de acompanhar, não é? E olhar para nós, porque nós precisamos também de fazer terapia, precisamos de olhar para estes lugares. A escola dá-nos essas ferramentas, não é, de estudo, de aprendizagem também, não é, enquanto sermos responsáveis também pelos nossos conhecimentos. Isso é muito importante. Acho que são 2 anos muito, muito, muito importantes, não só pela componente teórica, mas pela componente prática, que de alguma forma nos podem conduzir a um lugar de mistério e de acompanhar Sim. em termos terapêuticos. É aqui importante trazer, isto para mim é sempre muito importante, este lugar ético, não é? Esta formação não nos dá equivalência à psicologia, nós não vamos ser psicólogos, não é? Portanto, tudo aquilo que é o lugar mais clínico, o lugar mais da psicopatologia, não nos cabe. O terapeuta transpessoal, aliás, não estamos, claro que há alunos nossos que já são psicólogos e que vêm buscar mais esta especialidade, mas o terapeuta transpessoal acompanha processos de vida, não é? Acompanha processos de vida e não propriamente lugares de psicologia clínica, lugares de patologia. Para mim, e eu fiz o curso, não é? E também eu percebo essa questão de vender, eu consigo vender o curso desde o lugar da aluna, não é? Uhum, Desde o lugar da aluna, daquilo que ele me trouxe. E este primeiro nível, não é? Estes primeiros 10 meses, em que tu trabalhas o desenvolvimento da pessoa que um dia será terapeuta, não é? É o lugar de coerência da escola, não é? Tu não sugeres ao outro algo pelo qual tu não passaste, algo pelo qual tu não viveste. Tu sabes, não há técnica nenhuma da escola que eu não tenha vivido, não é? Que eu não saiba o que é, que eu não saiba a dor que pode trazer os lugares, mas também as tomadas de consciência. E nesse primeiro ano, como tu dizes, não é? Haver este acompanhamento terapêutico e este retiro, não é? Os uhum, retiros são um lugar de prática e são a menina dos nossos olhos e são os lugares do grande mistério e eles são fundamentais. E sim. depois este nível avançado em que aqui já vais trabalhar o terapeuta, trabalhar as técnicas, o lugar, mas também treinar ser terapêutica, não é? E aqui também tu vais acompanhar alguém e ser acompanhado por alguém, já com as temáticas transpessoais, já com estes lugares. Uhum, É um curso bastante completo, não é? sim. E sendo online, com a parte presencial do retiro, não te retirei nada ao mistério e o sagrado. A mim nunca me retirou. Eu senti sempre, e se calhar lá está, pela humanidade da pessoa que está lá connosco, pela Hum, humanidade do terapeuta, pela humanidade dos formadores que não são resolvidos, não não. é? Nós não somos, nunca seremos, nem almejamos a ser pessoas resolvidas. Nós somos pessoas humanas a viver, como tu dizes, vidas extraordinárias. Mas esse extraordinário tem a ver com o abarcar tudo. Às vezes é tão difícil abarcar tudo, mas vamos fazendo, vamos respirando, vamos aceitando que somos Uhum. humanos, não é? E que nessa humanidade é a nossa humanidade que nos torna melhores terapeutas. Agora, deixa-me só reforçar aqui uma coisa que tu falas do online. Eu tinha muita resistência ao online quando comecei a fazer a formação, mas nunca fui olhada por ninguém, como pela pessoa que me acompanhou, pela colega, agora colega, que me acompanhou no meu primeiro ano. Eu fui olhada, eu fui vista, com quilómetros de distância, mas pela primeira vez alguém me olhou e me fez olhar para mim dessa maneira, não é? E eu aprendi muito o que é este olhar e ser olhado. E foi o online, estava-nos muito longe, não é? Portanto, sim, é um curso muito completo. Primeiro porque estabelece os alicerces de quem tu és. Quem tu és, como é que tu te conheces, quem tu te sentes ser, como é que tu podes olhar para ti, que lugares teus têm que estar, tu tens que estar atento, não é? E isto, como é que tu te mantens humano nisto, não é? E, portanto, o primeiro ano dá-nos esta riqueza, esta bagagem de quem é que eu sou, quem é que eu sou enquanto pessoa, quem é que eu me sinto ser, como é que eu caminho na vida, porque isso é a base para que terapeuta é que eu vou ser, como é que Sem eu vou dúvida, olhar para as outras pessoas, como é que sem elas dúvida. caminham, não é? E sim, as técnicas são importantes, são desbloqueadoras, permitem-nos, se calhar, ok, percebermos que o nosso paciente ou cliente ou a pessoa que estamos a acompanhar, ali nós percebemos que ela está aqui parada, então que técnica é que eu tenho no bolso para poder utilizar? Sim, nós temos muitas, ensinamos muitas.
Mas quem é que está a suster essa técnica? completamente. Quem é que está a acompanhar essa técnica? Isso é quem nós somos. Bem, aprendi na escola também que o que nós sabemos é importante, mas quem nós somos é muito mais. Deixo o convite para quem tiver interesse em conhecer mais sobre terapia, ir à nossa página da escola, não é? Estão lá muitos trilhos, não é? Mas também está a descrição do curso. Ele vai estar aqui, portanto, na descrição do podcast, vamos dar os links para a página da escola. Também a nossa página de Instagram, meu e da Carla, para alguma pergunta pessoal que queiram fazer, alguma coisa, estejam completamente à vontade. Sim. E termino com uma pergunta para ti, que na verdade é um lugar para o mundo. Se tu pudesses plantar agora uma única semente no coração de quem nos está a escutar, que semente seria essa, minha querida? A vida é algo que vale a pena viver, com tudo o que ela traz. E o coração consegue abarcar tudo isto, toda esta imensidão. Ele não se rasga, ele estica e amplifica. A vida é algo que vale a pena ser vivido, deste lugar de autenticidade e vulnerabilidade. Nós somos rijos, nós somos rijos, a vida quer gente rija. É isto. Ai, Carla, que bom ter-te aqui, que bom abrires este projeto novo comigo, que bom beber das tuas palavras. Grata tanto por quem és e a gente já se conhece, descobrimos há bocadinho há 12 anos, não Sim. é? Há 10, já, há 12 noutras andanças, há 10 cá na escola, desde 2022 como colegas de trabalho e tem sido fascinante estar Hum, contigo. E novamente, estamos tão longe uma da outra, não é? Agora ainda mais, cada ainda uma quase mais. numa ponta do país, mas, Hum, mas eu sinto-me tão próxima de ti, tão próxima. hum, E às vezes com estes olhares, não é? São estes olhares que nos conectam. é isso. Grata, grata, Hélia. A escola salvou uma vida e tu és uma das responsáveis também. E quando eu digo salvar, é este lugar de saber vivê-la, não é? De saber vivê-la. E eu estou eternamente grata. Grata. Deixa-me retomar esse lugar que recebo com tanta humildade, dizendo que tu me salvas tantos dias da minha. Grata. Então, muito grata por quem nos ouviu, por quem esteve presente. Ahm, Deixo aqui a brecha que o nosso próximo episódio dos Trilhos do Peregrino terá como convidada a nossa Margarida Monarca e vai falar comigo aqui do poder da conexão feminina e do nosso curso de facilitadoras. Que Então, fofinho. até já e muito grata. Até breve.